E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, sem mais delongas, a gente vai para a nossa segunda aula da nossa série, da nossa playlist, né, do nosso grupo de aulas chamado Eletricidade Básica. Nessa aula, eu vou mostrar para vocês alguns conceitos um pouco mais avançados que da aula passada, mas vai ter uma certa continuidade. Eu pedi para os alunos do ensino técnico fazerem a leitura das páginas 9, 10 e 11 da apostila que eu disponibilizei, e certamente quem leu não vai ter nenhuma dificuldade para acompanhar o conteúdo da aula de hoje. Outra coisa interessante também é que do meio para o final da aula eu vou fazer um experimento prático. Vou mostrar para vocês aqui um circuito eletrônico, né, funcionando na prática, alguns componentes. E no final da aula eu vou dar uma dica de como conseguir esses componentes gratuitos, ok? É isso mesmo, conseguir os componentes gratuitos. Muitos podem falar, professor, certamente eu não vou ter condição de comprar esses componentes, ou mesmo quem tem a condição vai falar, onde eu consigo comprar? Mas nós vamos conseguir eles gratuitamente. No final da aula vocês vão verificar, tá bom? Pessoal, mais uma vez, não se esqueçam de seguir o canal. Eu estou observando que tem muita gente assistindo, mas as pessoas não estão dando um like, não estão, né, demonstrando se gostaram ou não, nem um like, nem um dislike, mas aí não tem problema. Mas pelo menos sigam o canal para vocês ficarem inteirados aí do conteúdo da nossa disciplina, principalmente o pessoal do ensino técnico, da disciplina de instalação de computadores. Beleza? Então, sem mais delongas, vou diminuir aqui a minha figurinha e vou projetar aqui o nosso conteúdo, ok? Acompanhe aqui a nota da aula 2 de eletricidade básica. Bom, a leitura prévia, como eu já mencionei, foi da apostila, né, de eletricidade básica, das páginas 9, 10 e 11. É bem pouquinho, né? Não dá muito trabalho. A minha ideia é de gravar vídeos curtos para que vocês consigam assistir aí sem, enfim, ficar fadigados, né? Com uma quantidade de conteúdo. Muito diferente da aula aqui, a gente consegue passar o conteúdo um pouco mais rápido, né? Na aula a gente demora um pouquinho mais, tem toda aquela questão de organização da sala, laboratório, às vezes os alunos estão um pouco elétricos, né? De repente acabaram de sair da educação física ou do intervalo, então a gente demora um pouquinho. Aqui o conteúdo é um pouco mais rápido, as aulas vão ser um pouco menores, e aí eu vou pedir para que vocês também sempre realizem uma atividade para complementar o conteúdo da aula. Tudo bem? Então vamos lá, voltando aqui para a nossa nota da aula 2. Então nós temos aqui uma figurinha para a gente relembrar da aula passada, né? Nós temos aqui um átomo, né? Então nós temos aqui algumas definições. Primeira definição aqui, vou utilizar aqui o meu programinha para fazer uns desenhos aqui na tela, né? Então, olha só, nós temos aqui, por exemplo, ó, uma definição aqui ó, de elétron preso, e perceba que esse elétron ele está nas camadas mais internas desse átomo, né? Ele está mais próximo aqui aos nêutrons, aos prótons e aos nêutrons, naturalmente, né? E aqui nós temos elétrons que eles estão nas camadas, nessa órbita, né, nas camadas mais externas, que a gente está chamando então aqui de elétron livre, ou elétrons, né, os que estão mais externos. Então, olha só, os elétrons mais próximos ao núcleo, ele tem maior dificuldade de se desprender da sua órbita. A gente já falou na aula passada, olha aqui em cima no card, é o que é isso, ok? Devido à atração exercida pelo núcleo. Assim, chamamos eles de elétrons presos, da mesma forma que o oposto chama-se elétrons livres, que foi isso aqui que eu mencionei para vocês. Beleza? Dando continuidade aqui, pessoal, então os elétrons livres, eles se deslocam livremente num átomo, né? E esse livremente significa também de uma forma desordenada. Então, aqui, por exemplo, é um material condutor, né? Um átomo de um material condutor. E percebam como os elétrons, eles não têm uma direção, eles estão se deslocando livremente. Eles ficam ali, um vai para um lado, um vai para o outro. Ok? Entretanto, pessoal, quando a gente ah, coloca o negativo e o positivo de um lado e de o outro, né, desse meu material, né, naturalmente composto de átomos, eu começo então ordenar esses elétrons. Eu começo a fazer com que esses elétrons tenham um sentido. E percebam, pessoal, aqui eu vou até utilizar a cor específica, né? Aqui a gente coloca o positivo desse lado
nesses terminais, né? Eu não vou ter a cor preta aqui, né? Vou colocar o azul. Aqui a gente coloca a cor negativa. E percebam, pessoal, que aconteceu um movimento, como vocês estão vendo os desenhos dos elétrons, nesse sentido, da esquerda para a direita. Mas, professor, aqui eu tenho um menos, aqui eu tenho um menos, e o menos ele está meio que correndo do menos, não deveria estar próximo? Bom, na verdade, essa aqui é a definição, né? Esse movimento ordenado de elétrons, damos o nome de corrente elétrica, né? No movimento ordenado de elétrons, é uma definição. E por que, então, acontece de o negativo daqui meio que está indo contra os outros negativos, eles estão indo no lado oposto, estão indo para o lado positivo, que coisa maluca, né? Mas, na verdade, em física, é assim que funciona, né? Nessa parte de eletrônica, né? Básica, e na física é assim que funciona. Então, nós temos aqui esses conceitos aqui, onde nós temos repulsão, quando nós temos polaridades, as mesmas polaridades, então que positivo com positivo eu tenho uma repulsão, da mesma maneira que negativo com negativo eu tenho uma repulsão. E positivo com negativo ou negativo com positivo, não importa, eu vou ter uma atração. Então, voltando aqui em cima no meu slide, é por isso que os meus elétrons eles estão fugindo, né, digamos aqui, desse meu terminal negativo, né, porque eu tenho uma repulsão. Da mesma forma, eu tenho uma atração com o positivo. Então, eu estou dando um sentido, né, gerando um fluxo para esses meus elétrons aí. Beleza? Bom, então a gente consegue definir a corrente elétrica da seguinte maneira: esse fluxo ou corrente de elétrons continuará enquanto as cargas positivas e negativas forem mantidas nos extremos desse material. Nesse caso desse fio ali, está simbolizando um material. Então, carga de sinal contrário atraindo-se, ou seja, o positivo do lado de lá, né, atraindo o negativo, os elétrons. Isso é fenômeno da eletricidade atuando, de onde se conclui que eletricidade é o fluxo de elétrons de átomo para átomo em um condutor. Ou seja, nós temos aqui duas definições diferentes, né? Mais acima nós temos a definição de corrente elétrica e aqui abaixo nós temos a definição de eletricidade. Bom, dando continuidade, a eletricidade ela tem uma unidade de medida, na verdade a corrente elétrica ela tem uma unidade de medida, né? E essa unidade de medida a gente chama de ampere, ok? Vou colocar aqui para vocês ampere. Esse ampere ele pode ser, digamos que simbolizado de algumas maneiras diferentes, né? Por enquanto nós não vamos entrar no mérito, mas a gente pode observar que esse I na maioria das fórmulas simboliza corrente elétrica, ok? Esse I aqui simboliza corrente elétrica. E aqui nós temos o ampere, ok? Aqui como se fosse 3 ampere, né? Aqui também a gente pode utilizar ampere como o símbolo de, como se fosse terceira. Tem gente que também utiliza o A. Na verdade, não estou aqui para entrar nesses méritos agora. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Bom, antes da gente entrar na parte prática, vou mostrar aqui para vocês umas definições, principalmente a definição do equipamento que a gente costuma utilizar para aferir essa grandeza. Então, ó, o aparelho utilizado para medir a intensidade da corrente elétrica, ou seja, I, é o amperímetro, ok? O amperímetro deve ser ligado em série com o circuito, em série, conforme a figura abaixo. Então, professor, tá complexo, né? Não dá para entender muito bem. Calma aí que você vai começar a entender, né, daqui a pouquinho e também no decorrer das próximas aulas. Tenha um pouquinho de paciência. Então, nós temos aqui um amperímetro aqui do lado esquerdo, ok? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui também um amperímetro. Deixa eu tentar chegar bem pertinho para ver se a câmera foca. Eu não estou conseguindo visualizar se focou. Tomara que tenha focado. Isso aqui é um amperímetro, muito parecido, inclusive, com o amperímetro aqui da figurinha, né? Vocês viram com ela bem pequenininha aqui embaixo, mas não tem problema. E nós temos aqui também um circuito, ok? E esse circuito, ele me dá aqui algumas condições. Ele me dá essa simbologia, essa primeira simbologia aqui, significa fonte de energia. Deixa eu chegar um pouquinho para baixo, que aqui eu vou ter. Olha só, aqui embaixo eu tenho uma pequena legendazinha. Ó, nós temos
um gerador ou uma fonte de energia, onde a parte maior é positiva, a parte menor é negativa. Então, aqui eu tenho o positivo e aqui eu tenho o negativo nesse meu circuito. Esse meu circuito ele está sendo fechado aqui apenas passando por uma resistência, ok? Então, que é um aparelho alimentado pela bateria, ou seja, a bateria aqui, né, o gerador. Está passando por uma resistência aqui. Mas não me importa essa resistência aqui, tá bom? E nem me importa também esse voltímetro, né? Como eu utilizo um voltímetro. O que importa para mim é como eu utilizo um amperímetro. Esse A aqui tem a simbologia de amperímetro. Então, o que acontece? Como foi falado mais aqui em cima, o aparelho amperímetro, né? O amperímetro deve ser ligado em série com o circuito. Ou seja, eu tenho que, de uma maneira geral, interromper o meu circuito aqui, né? Eu interrompo o meu circuito na parte negativa e conecto uma pontinha de prova dessa aqui de um lado onde eu interrompi, supondo que eu fiz um corte, né? Eu cortei essa parte aqui fora. Então, eu vou conectar essa parte aqui, onde eu cortei, e essa parte aqui da minha ponta de prova, nessa parte aqui, digamos que eu cortei, ok? O amperímetro fica aqui no meio. Então, a corrente elétrica tem que passar por dentro do amperímetro para a gente poder aferir essa grandeza. Beleza? Então, pessoal, para vocês agora, eu vou deixar um exemplo aí de como utilizar o amperímetro, um exercício bem básico ali, uns testes bem básicos, alguns componentes. Espero que vocês gostem aí, que vocês curtam, e depois a gente retorna para a gente finalizar a aula. Pessoal, dando continuidade aí à nossa parte prática, num primeiro momento, deixa eu identificar aqui o que vocês conseguem ver na tela. Nós temos aqui duas garrinhas de jacaré, uma na cor preta, simbolizando a parte negativa, uma na cor vermelha, simbolizando a parte positiva. Nós temos aqui, desculpa, essa fonte ela tem 5 volts e tem 0,75 ampere. Nesse caso não vai importar muito essas informações, mas eu já estou mencionando porque em algum outro momento a gente pode usá-la novamente. Eu tenho aqui um motorzinho, né, um motorzinho simples, que a gente chama de motor DC, um motor utilizado em projetos robóticos. E eu tenho aqui um multímetro. Ele tem esse nome, né, de multímetro porque ele tem várias funções. Ele tem a função amperímetro, ele tem a função voltímetro, ele tem a função teste de continuidade, ele tem a função de teste de resistência, enfim, ele tem algumas funções aqui. O nome dele é um multímetro, mas ele está configurado, tanto a minha chave seletora, que é essa rodinha aqui, né, que eu consigo posicionar ela, quanto as minhas pontas de prova ou ponta de teste estão posicionadas para aferir aí a corrente elétrica. Então, a gente vai fazer um primeiro teste aqui, ó. Eu vou ligar aqui a parte negativa, se vocês observarem, só está ligado aqui a parte positiva. Eu vou ligar aqui a parte negativa, né, com a minha garrinha de jacaré. E aí vocês podem observar que o motor está girando. Não posso deixar encostar aqui uma pontinha na outra, ok? Posso gerar um pequeno curto aqui. Então, vocês vão observar aqui que o meu motor está girando. Tudo bem? Está sendo alimentado, está girando. Para eu fazer, então, o teste, para eu aferir aqui a minha corrente elétrica nesse motor, eu tenho que interromper o circuito na parte negativa dele. Então, ó, eu interrompi aqui o circuito na parte negativa, conforme vocês visualizaram naquele diagrama ali. E eu vou agora passar aqui as minhas pontas de prova do meu multímetro, ok? Estão vendo? Pelo meio desse circuito. Então, ó, vou colocar aqui, ó, a ponta negativa. Ok? O pretinho. E vou conectar aqui, ó, a pontinha do vermelho. E aí vocês vão observar que o motor ele vai começar a girar. Ó, fiz a conexão aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar melhor aqui, ó. Tá vendo? Fechei aqui o circuito. E aí o meu motor começou a girar. Ele começou a girar e se vocês observarem aqui lá no meu multímetro que está na função amperímetro, ele está me dando ali um determinado valor. A gente não vai falar ainda exatamente como identificar que valor é esse, né? É um conteúdo para a próxima aula.
E eu vou aqui, por exemplo, ó, até fazer mais um teste. Se eu tentar impedir aqui esse motor de girar, eu vou ter que aumentar a minha corrente. Ele vai consumir um pouco mais, né? Ó, então, ó, se eu tentar impedir ele aqui, ó, percebam, ó, já como está trocando os valores, está aumentando. Acredito que vocês estão conseguindo ver. Beleza? Então, esse aqui é o nosso primeiro teste. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso teste, né? Não se esqueçam que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês como a gente vai fazer para conseguir gratuitamente esses componentes, tá bom? Bom, antes, pessoal, de eu falar, eu vou deixar aqui para vocês uma atividade. Na verdade, uma atividade dividida em 2 tópicos, né? Atividades. Bom, número 1, defina a corrente elétrica. Acabei de falar isso, pessoal. Tá ali em cima, tá escrito, não vai ter nenhuma dificuldade para fazer isso, tá bom? Número 2 é dar um pouquinho mais de trabalho. Procure na internet qual é a diferença entre corrente contínua, que foi a que a gente acabou de aprender, ok? Corrente elétrica de maneira contínua, foi a que a gente acabou de aprender. E corrente alternada, que ela tem uma característica um pouquinho diferente, né? A gente vai falar mais adiante, então já estou antecipando, estou fazendo uma sala de aula invertida, estou pedindo para vocês procurarem, para depois vocês, digamos que lidarem com essa aula de uma maneira alto nível, né? Ao invés de ficar perguntando conceitos, a gente pode debater conceitos, né? Não, a gente não vai ficar boiando em conceitos porque vocês já procuraram com antecedência. Tudo bem? O que você vai fazer então? Você vai transcrever as respostas para o seu caderno, ok? Escreva a resposta dessas 2 atividades no seu caderno, tira uma foto e posta lá no Google Sala de Aula, que depois eu vou fazer uma avaliação. Tudo bem? Não vou abrir formulários, os formulários estão dando problema lá no Google Sala de Aula, muitos professores com dificuldade. Eu vou continuar com o meu método de tirar uma foto, que não custa nada, pessoal. Tirar foto para colocar em rede social, todo mundo sabe. Tirar foto para colocar no Google Sala de Aula, na disciplina do professor Tiago, instalação de computadores, também não deve ter nenhum mistério. Beleza? Bom, então, pessoal, vou explicar para vocês como a gente vai conseguir gratuitamente esses componentes eletrônicos. Na verdade, a gente vai conseguir gratuitamente, entretanto, não são componentes físicos, não são componentes como, por exemplo, um amperímetro, não são componentes como, por exemplo, aqui o meu motor, são esses mesmos componentes, digamos que lógicos, é um software que a gente vai utilizar que tem exatamente o desenho e a funcionalidade desses equipamentos. Então, os mesmos testes que eu fiz, você vai conseguir fazer, só que isso, digamos que na nuvem, né? Então, você não precisa de gastar nenhum centavo com esses componentes e eles vão funcionar perfeitamente, exatamente da maneira que os meus funcionaram. A gente vai conseguir fazer com que eles funcionem e você vai aprender tranquilamente. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima semana a gente vai trabalhar a aula 3 e eu não vou dar nenhum conteúdo para vocês fazerem a leitura, ok? Leitura prévia, porque a gente vai abrir a tela do software, vai aprender a fazer o cadastro no software e vai aprender a utilizar esse software, que eu vou falar o nome na próxima aula. Tudo bem, pessoal? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.